Oi, gente! Quem me segue no Instagram sabe que eu parei de usar o meu primeiro nome e resolvi usar o meu segundo nome porque eu pensei, mudei de cidade, mudei de trabalho, de faculdade, estou conhecendo pessoas novas, por que que eu vou continuar usando o meu primeiro nome que eu nunca gostei? Então, quem já me conhece há muito tempo, eu vou continuar deixando me chamar de Cris. Mas quem me conhece agora, por favor, gente, é Stephanie ou Sté, tá bom? Bom, o que me impulsionou a trazer esse assunto aqui no canal foi que logo quando eu mudei para São Paulo, muita gente entrou em contato comigo, querendo saber o porquê eu mudei para São Paulo, como que eu consegui mudar para São Paulo, porque muita gente viu lá os meus stories desesperada, chorando, e muita gente me ajudou. Na verdade, eu só queria mostrar um pouquinho da minha realidade. Eu queria mostrar que, por mais que você queira alguma coisa, pode ser que isso seja muito difícil para você conseguir, né, para você se adaptar. E era só isso, eu queria mostrar a minha realidade, eu queria mostrar que não era tudo mil maravilhas. Muita gente me mandou mensagem no privado, me apoiando, me incentivando, me desejando força. E eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz de verdade, porque a minha intenção, como eu falei, era só mostrar a minha realidade. E eu não esperava que teria tanta gente boa ali falando coisas para me ajudar, sabe? E por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui para contar um pouquinho do que aconteceu e tirar as dúvidas de algumas pessoas que também pensam em vir morar em São Paulo. A pergunta que não quer calar: por que você decidiu ir morar em São Paulo? Gente, desde que eu comecei a minha faculdade de Publicidade e Propaganda, eu sabia que eu teria que sair do litoral para ir para a capital. Por quê? Porque nós sabemos que na capital é onde tem mais oportunidades, principalmente na minha área. Então, desde que eu entrei, eu tinha isso em mente. Eu vou ter que ir para São Paulo para eu ter experiência, para conseguir de fato construir uma carreira. Era uma coisa que eu já queria há muitos anos, mas eu acredito que tudo caminha como tem que caminhar. Acredito que hoje esteja muito mais madura e preparada para essa fase, e se eu já choro agora, imagina naquela época. Então eu acredito que as coisas acontecem quando elas realmente têm que acontecer. Então o principal motivo de eu ter vindo morar em São Paulo foi porque eu precisava arrumar um trabalho na minha área. Quem me acompanha no Instagram viu lá que eu deixei uma enquete para vocês fazerem perguntas, né? Porque tem gente que tem interesse em vir morar em São Paulo também, ou conseguir algum emprego e tudo mais, e não sabe por onde começar. Então eu juntei aqui em alguns tópicos e eu vou responder para vocês. Como conseguir um emprego em São Paulo? Gente, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é colocar o endereço de algum parente ou de algum amigo que mora em São Paulo no seu currículo. Por quê? Porque é muito difícil a empresa te chamar para uma entrevista sabendo que você mora super longe, que provavelmente vai ter que pagar um fretado, que vai ter que pagar um vale-transporte mais elevado, e também rola aquela insegurança, será que a pessoa vai conseguir se adaptar a São Paulo, ao trabalho? Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é colocar o endereço de São Paulo, porque quando as empresas baterem o olho no seu currículo, elas já vão te chamar, não vai ter aquela insegurança, sabe? Foi isso que eu fiz, eu peguei o endereço da minha prima, coloquei no meu currículo e enviei pelos sites online, gratuitos mesmo. O que eu recomendo mais é o Vagas, e foi assim que eu consegui. Mas só para vocês terem uma ideia, de 95 currículos que eu enviei, somente 8 foram visualizados e eu só fui chamada para 2 entrevistas. Então assim, gente, não adianta pensar que você vai enviar o currículo hoje, a empresa já vai visualizar e você já vai ser chamado para entrevista, porque não é fácil. Então você tem que ser sim muito persistente e principalmente acreditar que você realmente vai conseguir aquela vaga. Ok, você já conseguiu o seu emprego, agora você precisa procurar um lugar para morar. Eu resolvi morar em São Paulo porque eu acredito que é uma forma mais fácil, né, de trabalhar e estudar, porque provavelmente não daria tempo de chegar do trabalho e ir para a faculdade, né, por conta do percurso do ônibus, fretado e tudo mais. A gente sabe que leva um período de tempo mais longo e eu particularmente acho muito cansativo. Então assim, se você for procurar um lugar para morar, se prepara, meu caro, porque já vou adiantar que não é nada barato. O aluguel em São Paulo não é nada barato. Os bairros que são mais procurados, que são no centro, óbvio que o preço vai elevar. Mas um quarto individual
está em faixa de R$ 800. Se você procurar pela Zona Sul ou Zona Norte, você até encontra uns quartos mais baratos, mas geralmente é nessa faixa de preço, de R$ 800 para mais. Eu moro na Zona Sul, eu encontrei um quarto barato, que eu fiquei muito feliz, morei lá durante um mês e agora eu moro em outro lugar com o meu namorado também, que tá uma faixa de preço boa pra gente. Mas por quê? Porque a gente mora na Zona Sul e a gente mora a 2 quilômetros do metrô, o ponto de ônibus é próximo, mas assim, deu pra entender, né? As coisas são um pouquinho distantes. Então, por isso que a gente conseguiu o lugar para morar, assim, com um preço mais acessível. E ainda melhor porque nós dividimos o aluguel. Mas, assim, nós moramos em uma suíte com uma cozinha compartilhada, que eu amo minha cozinha, gente, porque ela é aberta e, tipo, é muito good vibes. Essa suíte que nós moramos, com a cozinha compartilhada, nós pagamos R$ 900. E, assim, foi um preço que a gente achou ok, perto de todos os lugares que a gente viu. Só para vocês terem uma ideia mesmo de faixa de preço. Então, lugares do centro você vai encontrar aluguéis de R$ 800. R$ 800 ainda é um preço que tá ok pro lugar onde você vai morar. Até uns 1.500 ou mais. Na verdade, não tem fim, né? Tipo... Então, o que eu fiz? Eu pesquisei em vários sites de aluguel mesmo. Pesquisei em grupos no Facebook, pesquisei na OLX, pesquisei em tudo que é canto. Um lugar que fosse próximo da minha faculdade, porque a minha prioridade era a faculdade. Por quê? Porque no trabalho eu vou sair cedo, né? E não vai ter risco até eu ir pra minha casa. Agora na faculdade eu vou chegar tarde em casa e eu não queria correr riscos, né? Porque eu ia chegar às 11h30, meia-noite em casa, em um lugar totalmente desconhecido, sem ninguém. Então eu resolvi procurar lugares que fossem próximos da minha faculdade. Então, eu trabalho na Zona Sul, eu moro na Zona Sul e eu estudo na Zona Sul. É tudo bem pertinho ali. Foi tudo muito bem calculado. Então, assim, dentro da minha pesquisa, claro que apareciam lugares que eram muito baratos e eu ficava super feliz. Mas quando eu ia pesquisar o lugar, o bairro, porque eu não tinha noção nenhuma de São Paulo, eu via que era dentro de uma quebrada. Gente, eu não tenho nada contra a quebrada, eu também vim de uma, mas eu não posso sair da minha cidade, chegar em São Paulo achando que eu tô arrasando, né, e ir pra um lugar super perigoso onde eu vou acabar me prejudicando. Então, assim, eu recomendo que vocês pesquisem muito. Vá visitar o lugar também, que é muito importante, porque assim você já olha a vizinhança, você já olha o transporte público que você vai pegar. E outra coisa, eu sou meio paranoica, o que eu fiz? Eu entrei no site do Estadão e lá mostra o índice de criminalidade nos bairros de São Paulo. Então isso me ajudou muito. Às vezes eu encontrava um aluguel que era super legal pra mim e quando eu vi era um lugar bem perigoso, sabe? Então isso me ajudou a descartar alguns bairros e encontrar um lugarzinho ok pra se viver. Agora, a parte que mais me traumatizou. Transporte público. Gente, o transporte público de São Paulo, ele funciona. Tem ônibus de 5 em 5 minutos, pelo menos o que eu pego. E tem o corredor de ônibus, né, que quando tá aquele trânsito, aquele caos, você dá tchauzinho lá pros carros. Tem o metrô, que é super rápido, o trem que é super rápido. Só que o problema é que tem muita gente. Então, assim, você perde 3 ônibus, você perde 3 trens, você perde 3 metrôs. É tipo isso, porque tá tão lotado, tão abarrotado de gente na porta esmagado que você acaba perdendo o seu transporte. E assim, no meu primeiro mês em São Paulo, eu pegava um ônibus tão cheio, mas tão cheio, que uma vez eu fui na porta do ônibus e ele não conseguia mais fechar, ficou uma brecha assim enorme desse tamanho e eu estava nas pontas dos pés, por conta da porta fechando, eu ficava na ponta dos pés e com minha cara encostada nas costas de um cara, e assim, suando. Então, quando você vê na TV, que você fala, cabe mais uma pessoa ali dentro daquele metrô, gente, não cabe. Quando você entra, não tem mais o que fazer ali. E é por conta disso que acontece o quê? Os furtos e principalmente os assédios. Quando você entra no trem em São Paulo, você não consegue mais se mexer. É estátua. Você entrou, estátua, acabou. Tua bolsa tá aqui pendurada, não tem mais o que fazer. Então as pessoas aproveitam para passar a mão, para pegar celular se estiver no bolso, então se estiver de uma forma mais fácil de furtar. E é uma situação muito chata, principalmente a questão de assédio, que parece que se tornou uma coisa muito comum, pelo que eu já ouvi as pessoas falando. Então assim, se você é uma pessoa meio assim com essas coisas, você vai acabar ficando
meio louca em São Paulo, porque isso acontece, isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade, e você precisa ter um psicológico assim muito bom para você não se deixar afetar com essas coisas. Porque um dos motivos, né, pelos quais eu ficava chorando, mostrando a minha realidade, eram esses. Ter que pegar transporte público super cheio, ter que lidar com pessoas totalmente desconhecidas, homens principalmente que querem passar a mão em você. E assim, eu estou em uma cidade diferente, eu não tenho ninguém à minha volta, então ficava uma coisa assim meio complicada de se pensar. Bom, você já conseguiu seu emprego, você já alugou sua casa, já sabe o transporte que você vai pegar. Agora, o que eu tenho para dizer para você é tenha seus pés no chão. Por que eu falo isso? Eu sempre me considerei uma pessoa independente. Se eu tinha que ir em São Paulo sozinha, eu ia. Se eu tinha que ir no Rio de Janeiro sozinha, eu ia. Se eu tinha que fazer qualquer coisa sozinha, eu ia fazer. Eu não esperava por ninguém. Claro que coisas que me interessassem, né? Porque se eu tivesse que ir no médico sozinha, eu falava, mãe, vamos comigo. É bem isso mesmo, gente. Mesmo eu sendo esse tipo de pessoa, eu cheguei em São Paulo, eu tomei um baque. Tomei um baque não só por estar sozinha, por morar sozinha, mas ter que lidar com toda essa realidade de uma cidade grande, de muitas pessoas, de culturas totalmente diferentes. Então, assim, isso foi um baque pra mim. Eu nunca fui chorar na frente dos meus pais. E toda vez que eu tinha que subir pra São Paulo na segunda-feira, eu chorava de soluçar, sabe? Eu acho que, assim, isso te transforma muito. Só eu sei das minhas dificuldades, só eu sei das coisas que eu deixei para poder correr atrás dos meus sonhos, só eu sei o quanto tudo isso dói, sabe? Só você vai saber, porque você é responsável por você mesmo, você é responsável pelos seus sonhos, você é responsável pela sua felicidade. Então, por isso que eu acho que, meu, quer fazer uma coisa? Faz. Se não der certo, volta. Qual o problema nisso? Você só não pode deixar que as circunstâncias e que as pessoas elas te digam o que fazer, elas te levem para um caminho que você não quer seguir. Então, assim, gente, corram atrás dos seus sonhos. Eu não imaginava que eu estaria em São Paulo agora. Minha vida mudou assim, ó, num piscar de olhos. E eu não sou uma pessoa beneficiada. Eu tento arriscar com o pouco que eu tenho. Então, eu parei de me vitimizar. Eu parei de colocar um peso nas costas de outras pessoas, querendo colocar a minha frustração como responsabilidade de outras pessoas, sabe? Ficar, eu não faço isso porque aquela pessoa não me ajuda, eu não faço isso porque tal fulano não me ajuda, não me apoia. Eu parei com isso. Eu percebi que eu sou responsável pelas minhas escolhas e pelo meu futuro. Porque lá na frente quem vai estar sou eu. E eu preciso estar feliz comigo mesma. Então é isso, gente. Eu não vou falar muito de baladas, de barzinhos, porque é uma coisa que eu não tenho vivido ultimamente. Eu só tô falando da minha realidade mesmo, que é ir pro trabalho, ir pra faculdade, enfim, essa vida. Procurar aluguel, pagar boletos. Essa é a minha vida ultimamente em São Paulo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.